Senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, boa noite. Declaro aberta a sessão ordinária, dia 1º de fevereiro de 2016. Eu consulto o plenário quanto à dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Havendo concordância do plenário, a ata da sessão anterior está em discussão. Em votação a ata. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Sérgio Martins, Gilson Strozzi e Patrícia Marques. Recebido da senhora prefeita. As últimas três. Ofício número 7 de 2016, encaminhando o projeto de lei número 1 de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a suplementar o valor da rúbrica orçamentária que especifica as comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Obras de Serviço. Ofício número 8, encaminhando o projeto de lei número 4, que autoriza o Executivo Municipal a suplementar o valor de rúbricas orçamentárias que especifica as comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços. Ofício número 9, encaminhando o projeto de lei número 5, que autoriza o Executivo Municipal a suplementar o valor de rúbrica orçamentária que especifica as comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Saúde. Ofício número 10, encaminhando o projeto de lei número 6 de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a suplementar o valor da rúbrica orçamentária que especifica as comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Obras e Serviços Públicos. Aqui está pedindo votação de urgência, senhor presidente. Senhores vereadores, conforme solicitado pela senhora prefeita, o projeto de lei número 6 de 2016, ele altera a rúbrica orçamentária do orçamento, no valor de R$ 750.489,82. Segundo mensagem, na lei não fala a origem. Vamos ver se na mensagem justifica. A propositura referida à lei autoriza o Executivo Municipal a suplementar valores das rúbricas orçamentárias que especifica. Justifica-se a necessidade de aprovação da presente projeto de lei para dar continuidade às obras de infraestrutura, em especial às obras da Avenida Rodolfo Street, com execução de pavimentação asfáltica, ciclovias, execução de iluminação e execução de rotatória, e ainda aquisição de um caminhão usado, conforme cópia do ofício 10/16. Senhores vereadores, o artigo 2º justifica que a suplementação, que trata de R$ 750 mil, será proveniente de recursos de superávit financeiro. Nós teremos que votar a aprovação da urgência. Lembrando que com a urgência, obrigatoriamente, o projeto tem que ser votado em até 45 dias aqui na Câmara Municipal. Eu coloco em discussão a urgência. Algum vereador quiser fazer uso da palavra? Vereador Rômulo Ripa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, aqueles que acompanham a presente sessão pelo site oficial do Poder Legislativo. Eu, nesta tarde, estive à casa, senhor presidente, e peguei os projetos justamente com o interesse de saber quais teriam o pedido de votação de urgência. Salvo maior engano, esse projeto que o senhor colocou a votação em urgência agora, destina os R$ 700 mil pagos pela empresa Margiros por aquela rua que nós autorizamos no ano passado, às costas da empresa, em virtude da compra do prédio da antiga tecelagem, destina R$ 650 mil para a duplicação da Rudolph Street, para o término daquela obra, e R$ 50 mil para a aquisição de um caminhão usado. Então, R$ 60 mil. Então, eu não
fico numa situação difícil aqui em me pronunciar contra a urgência, até mesmo porque a gente sabe que, infelizmente, é do modus operandi da equipe do governo municipal deturpar as palavras utilizadas por vereadores dessa tribuna e fazer delas comentários infelizes. Talvez votar contra a urgência, agora a hora em questão, amanhã nas ruas, na boca de alguns ignorantes aí, até mesmo alguns que utilizam os rádios aos domingos de manhã, seria falar que esse vereador é contra a duplicação da Rodolfo Streit, o que não é verdade. Então eu vou votar favorável, mas vi que também na pauta existe um requerimento de autoria do senhor, salvo maior engano, e que trata sobre a duplicação da Rodolfo Streit, e vou pedir para a assessoria da Câmara, se for possível, depois colocarmos aqui no telão um vídeo do diretor de obras, não sei se o senhor viu, os senhores viram, falando que gastaria 300 mil reais para terminar a obra da duplicação da Rodolfo Streit. E agora nós temos aí um projeto de lei que fala em 650, mais que o dobro. Um caminhão usado, difícil. Como avaliar o valor de um caminhão usado? Qual a garantia de um caminhão usado? Qual a procedência de um caminhão usado? Patrimônio público não é muito assim. Mas eu vou votar favorável à urgência. Mesmo vendo, desde então, já todas essas falhas no projeto, eu vou votar favorável à urgência, para evitar o comentário de algumas bestas. Continua em discussão o pedido de urgência. Em votação o pedido de urgência. A urgência foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Sérgio Martins, Patrícia Marques e Gilson Strozzi. Ofício número 11, encaminhando o projeto de lei número 7, da nova redação à linha E do artigo 3º da lei número 1872, de 1º de dezembro de 1993, que alterada através da lei número 2557, de 24 de abril, da lei número 2766, de 1º de junho de 2010, e da lei número 2873, de 26 de outubro de 2011, as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Também está pedindo votação de urgência, senhor presidente. O projeto de lei, senhores vereadores, que foi solicitada a urgência, trata do terreno que foi doado, salvo melhor juízo, em 1993 para a Justiça do Trabalho. E depois foram feitas várias prorrogações de prazo ao longo desses anos. E aqui está sendo solicitado no artigo 3º, a alteração é que a donatária deverá iniciar as obras de construção no prazo imprescindível de 1 ano, contado a partir de 18 de janeiro de 2016. E concluíram no prazo de 2 anos, contados a partir da data de início da obra. Então, a contar 18 de janeiro desse ano, ela teria 1 ano para iniciar, mas na verdade a obra já iniciou, na esquina do cemitério, ali na Bela Vista, né? E agora, com essa alteração, terá um prazo de 2 anos para concluir a obra. É isso que está sendo solicitado na alteração. Existe aqui um ofício, inclusive, do Poder Judiciário, Justiça do Trabalho, solicitando essa prorrogação e esse prazo. Eu coloco em discussão o pedido de urgência. Em votação a urgência. A urgência foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Sérgio Martins, Gilson Strozzi e Patrícia Marques. Ofício número 12 de 2016, encaminhando o projeto de lei complementar número 5 de 2016, que institui o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Porto Ferreira e das outras providências. As comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Defesa do Meio Ambiente. Também pedindo votação de urgência, senhor presidente. Senhores vereadores, o projeto de lei complementar número 5 de 2016, que a prefeita solicita a urgência, trata do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Porto Ferreira e da outras providências.
O projeto de lei tem 10 artigos e um anexo bem extenso. E a prefeita solicita urgência também na aprovação dessa matéria. O projeto está em discussão. Senhores vereadores, eu gostaria de lembrar a todos que a urgência é 45 dias. Esse projeto talvez tenha que ser feito audiência pública, nós não sabemos o conteúdo dessa matéria que está aqui. Trata dos resíduos sólidos do município de Porto Ferreira. Teve as audiências públicas já faz quase 2 anos, eu acho, pela elaboração desse plano, que hoje pode estar defasado isso aqui, inclusive com as informações contidas. Eu acho que seria melhor não aceitar a urgência nesse momento, e se tiver tudo em ordem, a Câmara, como fez em outros projetos, vota dentro de 15 dias, 30 dias, dentro do prazo possível e necessário, mas talvez o prazo necessário seja maior do que 45 dias para resolver esse extenso projeto de lei, porque o projeto é 10 artigos, mas o plano anexo aqui vai necessitar uma revisão, porque a hora que aprovar a lei, o anexo está aprovado junto. Então eu acho que seria interessante, inclusive os membros da Comissão de Meio Ambiente, ter uma atenção quanto ao prazo de 45 dias, não sei se será suficiente. Não, esse prazo foi prorrogado, pelo que eu sei, 2017, acho que é, se eu não me engano. E outra coisa também, que esse projeto aqui já vem sendo, inclusive, alvo de justificativa no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem cobrado a Prefeitura. Mas eu acho que assim, se tiver tudo em ordem, aprova antes de 45 dias. Mas se for necessário 10 dias a mais, 5 dias a mais, de repente 2 meses para aprovar, seria interessante não ter urgência, porque se tiver urgência, em 45 dias ele tem que vir para a pauta. Então não sei o que os vereadores entendem, mas talvez esse seria interessante não autorizar a urgência para ter essa liberdade por parte, inclusive, das comissões que vão ter que fazer essa análise no projeto. Então, se os vereadores entenderem que pode ser dessa forma, nós vamos colocar em votação, rejeitando a urgência, o projeto corre normal. Se tiver tudo em ordem, ele vota assim que a comissão der os pareceres. Se tiver necessidade de fazer, que eu acho que vai ter uma boa revisão desse plano, inclusive com a audiência pública, vai ter tempo para isso. O projeto está em votação. Quem for a favor da urgência, permaneça sentado, os contrários se levantem. Eu acho que é viável. Unânime? Galego? Então, o pedido de urgência foi rejeitado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Gilson Strozzi e Patrícia Marques. Obrigado pelo entendimento da matéria, que a matéria de resíduos sólidos, faz muito tempo que a gente debate aqui, realmente demanda um tempo maior para essa análise. Recebido de diversos, ofício número 1 de 2016, Divisão Financeira da Portoprev, encaminhando documentos da gestão orçamentária do Instituto da Previdência Portoprev, referente ao mês de dezembro de 2015, às Comissões de Finanças e Orçamento. Correspondência do Governo do Estado de São Paulo, encaminhando o requerimento número 610, da vereadora Patrícia Marques. Correspondência da Associação Casa do Abrigo, encaminhando prestação de contas referente ao mês de dezembro de 2015, um convênio municipal, lei número 3.131 de 2014, às Comissões de Finanças e Orçamento. Recebidos, senhores vereadores, projeto de lei número 3 de 2016, da mesa da Câmara, que cria o auxílio saúde aos servidores públicos da Câmara Municipal, as Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Saúde. Requerimentos. Requerimento número 28, de autoria do vereador Rômulo Ripo. Senhor presidente, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas às normas regimentais, que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando à mesma as seguintes informações. Este vereador foi procurado por um grupo de mototaxistas preocupados com as exigências feitas pelo poder público. Segundo o depoimento destes, até meados do mês de fevereiro, eles deverão estar atualizados com curso específico para atividade laboral e com uma moto nova. Eles questionam a necessidade de trocarem suas motocicletas, ainda mais em tempos de crise econômica. De modo a esclarecer esta solicitação, 1.
realmente está sendo realizada esta solicitação de que somente poderão trabalhar como mototaxistas os que tiverem uma motocicleta nova? O que seria esta solicitação? 2. Qual a regulamentação referente a esta possível solicitação? 3. No caso de esta solicitação estar sendo realizada, o prazo para regularização oferecido não poderia ser estendido? 4. Ou ainda, ao invés de trocarem as motocicletas, estas não poderiam passar por uma vistoria que atestasse suas boas condições? Plenário Ciro Ignatius, 18 de janeiro de 2016, Rômulo Ripa, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Câmara. Requerimento número 29. Considerando que a Lei Complementar número 97, de 3 de setembro de 2010, que dispõe sobre o zoneamento, o uso e a ocupação do solo da área urbana do município de Porto Ferreira, em seu artigo 22 diz: artigo 22. Os bairros serão criados através da lei específica destinada a essa finalidade. Considerando que, segundo a resposta do requerimento 682/2015 da Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal criou 7 novos bairros através do decreto a partir de setembro de 2010, quando a Lei Complementar 97 já estava em vigor. Requeira Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a Senhora Prefeita Municipal, solicitando as mesmas as seguintes informações. Por que a Prefeitura Municipal não está seguindo o previsto no artigo 22 da Lei Complementar número 97 de 2010? Como a Prefeitura Municipal pretende sanar esse erro e seguir o previsto da lei para os próximos bairros que forem criados no município? Plenário Ciro Ignatius, 21 de janeiro de 2016, Luiz Antônio de Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Só a título de esclarecimento, a lei de zoneamento foi criada em setembro de 2010, prevê nesse artigo 22 que a criação dos bairros deve ser feita por lei específica e não mais por decreto. E dessa data para cá foram criados 7 bairros por decreto e não por lei específica. Então, estou encaminhando esse requerimento para alertar a administração e ver como sanar esse problema e para que não volte a ocorrer outros. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento número 30, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que, em resposta ao requerimento número 501 de 2015, foi informado que foram contratados pela empresa Valfer Construções e Comércio Limitada 25 funcionários para atender ao contrato de limpeza pública com o município de Porto Ferreira. Considerando que esse número de funcionários é abaixo do contrato firmado entre as partes, que deveria ser de 36 funcionários. Requeira Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a Senhora Prefeita Municipal, citando as mesmas seguintes informações. Quem é o responsável pela fiscalização deste contrato e se o serviço está sendo prestado conforme previsto no contrato, pelo qual a Prefeitura Municipal está pagando mensalmente com dinheiro público? Como é feito o controle dos serviços realizados pela empresa, por relatório diário, anexar documentos que registrem os serviços prestados referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. Solicitar à empresa de todos os meses vigentes do contrato para comprovação do número real registrados para trabalhar em Porto Ferreira e enviar em anexo a resposta desse requerimento. Solicitar à empresa e enviar anexo à resposta desse requerimento a cópia do controle de ponto de todos os funcionários referente ao mês de outubro, novembro e dezembro de 2015, que comprove o efetivo trabalho em Porto Ferreira conforme previsto no contrato. Anexar a essa resposta a cópia de todas as notas fiscais emitidas pela empresa, bem como documentos que comprovem os pagamentos efetuados pela Prefeitura Municipal em todos os meses de vigente do contrato. A Prefeitura Municipal tem essa informação que a empresa não estaria com o quadro completo de funcionários conforme previsto no contrato. Plenário Ciro Ignatius, 21 de janeiro de 2016, Luiz Antônio de Moraes, vereador.
requerimento está em discussão. Senhores vereadores, nós temos uma situação de erro de resposta no requerimento do ano passado, ou uma situação muito grave ocorrendo aqui nesse caso. A empresa Valfer Construções e Comércio Limitada foi a empresa que ganhou a licitação para fazer a limpeza pública da cidade. Segundo o contrato que veio anexo à resposta, foi contratada a empresa que deveria oferecer 36 servidores. Isso está em matéria divulgada no jornal na época e está no contrato. Então a empresa contratada pela prefeitura para fornecer 36 servidores para fazer a limpeza pública. Na resposta que veio ano passado no requerimento, foi solicitado a cópia do registro de todos que estavam prestando serviço para Porto Ferreira. E vieram 25 cópias de registro. Ou seja, está faltando gente nesse contrato. 11 pessoas. Ou veio resposta errada ao requerimento, então eu estou pedindo agora cópias de GFIP, cópia de registro, que comprove para que não possa fazer um registro agora. Evidência desde o ano passado. Então, espero que tenha havido um erro na resposta, mas que tenha 36 pessoas prestando serviço, que é por esse valor que a prefeitura está pagando. O contrato firmado na licitação é para colocar 36 pessoas na rua trabalhando. Então vamos aguardar as respostas que virão desse requerimento agora, para que depois a Câmara possa analisar se foi só um erro de resposta no outro requerimento, ou se está tendo um erro de contrato. Inclusive nesse requerimento eu peço para saber quem é que fiscaliza esse serviço. Porque as pessoas estão trabalhando na cidade, mas quem controla quantas pessoas estão trabalhando, aonde estão trabalhando, como é que funciona a gestão desse contrato em Porto Ferreira? Eu não sei. Então estou pedindo no requerimento para que todos nós, vereadores, possamos ter essa informação. Porque uma coisa é você contratar, outra é você gerenciar e fazer que funcione de acordo com o contrato. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência da vereadora Patrícia Marques. Requerimento número 31, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Requer a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentares, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando as mesmas seguintes informações. A Prefeitura Municipal realizou a venda ou leilão de veículos da municipalidade no período de 2013 e 2015. Caso afirmativo, informar se foi venda ou leilão e quais os veículos foram vendidos ou leiloados. Caso afirmativo, resposta: enviar anexo cópia de comprovante de pagamento de cada veículo vendido ou leiloado e informações de quem comprou ou arrematou o leilão. Qual foi o destino dado ao veículo Volkswagen Santana 2.0, ano 2001, placa BNZ 5030 da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira. Enviar cópia do documento deste veículo. Plenário Signato, 21 de janeiro de 2016, Luiz Antônio Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência da vereadora Patrícia Marques. Requerimento número 32, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Requer a Vossa Senhoria, obedecido às normas regimentares, para que seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando as mesmas seguintes informações. A Prefeitura Municipal irá realizar a compra de um ou mais ambulâncias totalmente com recursos próprios, informar qual a dotação orçamentária será usada. A Prefeitura Municipal terá alguma despesa com o Carnaval de 2016, informar o valor e tipo de despesa. Informar em qual dotação orçamentária existe a previsão de R$120 mil de despesas com o Carnaval. Anexar decreto que tenha realizado o remanejamento da dotação do Carnaval para a compra da ambulância. A Prefeitura Municipal pretende realizar a FEIF este ano. Qual o valor de previsão orçamentária para as despesas com a FEIF para 2016? Informar qual dotação orçamentária está com o valor previsto para a FEIF 2016. A FEIF de 2015 foi cancelada e foi divulgado pela administração municipal que o recurso seria usado para realizar a obra da duplicação da Avenida Rodolfo Street. Qual o valor que foi aplicado nesta obra em 2015 com recursos próprios? Informar qual a dotação orçamentária foi utilizada para essas despesas. Anexar cópia do decreto que tenha realizado o remanejamento do orçamento transferido recursos da FEIF para a obra de duplicação da Avenida Rodolfo Street em 1915.
em 2015. Plenário Sirignati, 21 de janeiro de 2016, Luiz Antônio de Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores, com a ausência da vereadora Patrícia Marques. Requerimento número 33, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que a notícia divulgada pela Prefeitura e Agência Reguladora sobre o reajuste da tarifa de água apresentada alguns dados que precisam ser esclarecidos. Requeiro a Vossa Senhoria, obedecida às normas regimentais, para que seja oficiada a senhora Prefeita Municipal solicitando as seguintes informações. O reajuste solicitado pela concessionária foi de 30% e a agência autorizou 14,45%, com toda a despesa. O percentual restante deverá compor um reequilíbrio ou reajuste a ser apresentado no próximo ano. Qual foi a negociação firmada para a diferença desse reajuste? Anexar cópias dos documentos que tenham firmado o acordo desses reajustes assinados pelas partes. Foi divulgado que haverá redução da tarifa paga pelos órgãos da administração municipal, que tinha o valor mais caro da estrutura tarifária desde o início da concessão, e agora, com um novo enquadramento, terão uma redução de 54%. Qual foi o acordo firmado para que essa redução foi simplesmente concedida a redução pela concessionária ou a diferença será paga pelos consumidores no reequilíbrio das contas? Como está a situação da conta de água do antigo sistema Nego Moço, que a Odebrecht Ambiental já resolveu para a Prefeitura e a Prefeitura continua pagando as contas dessa propriedade sem utilizar? Anexar cópia das contas de água e esgoto deste imóvel do mês de outubro, novembro e dezembro. A notícia afirma que mesmo com o reajuste abaixo do solicitado, a concessionária deverá manter as metas de investimento, inclusive o cronograma para o tratamento de esgoto, que estão condicionados apenas à obtenção do licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes. Qual foi o prazo definido para a conclusão do tratamento de esgoto? Está de acordo com o contrato de concessão? Anexar cópia do projeto da agência reguladora com os cálculos que concluíram na aprovação do reajuste de 14,45% e a ata do documento que tenha registrado o acordo no reajuste entre as partes. Plenário Sirignati, 21 de janeiro de 2016, Luiz Antônio de Moraes, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento número 34, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Desculpa, do vereador Sérgio de Moraes Martins. Quase igual. Considerando que no dia 9 de setembro de 2015, a Câmara Federal encerrou a votação do projeto de lei 5.735 de 2013, aprovando parcialmente o texto do Senado para a chamada mini-reforma eleitoral, com a posterior sanção da Presidenta, sofrendo mudanças na Lei 9.096 de 2015, de 95, Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.504 de 97, Lei das Eleições, bem como a Lei 4.737 de 65, Código Eleitoral. Considerando que para as normas que alteram o processo eleitoral tiveram validades para as eleições municipais de 2016, a Lei 13.165 de 2015 foi publicada no Diário Oficial da União no dia 29 de setembro de 2015, com a sanção e os vetos da Presidenta da República, respeitando-se o princípio da anualidade previsto no artigo 16 da Constituição Federal de 1988. Considerando que um dos elementos da chamada mini-reforma eleitoral diz respeito à redução do tempo da campanha eleitoral, foi reduzido para 45 dias, se iniciando após o dia 15 de agosto e não mais dia 5 de junho, do ano eleitoral, artigo 36, Lei 9.504 de 97.
Considerando que esse vereador foi procurado por servidores públicos municipais que pretende concorrer ao próximo pleito eleitoral, para tanto buscam informações quanto ao prazo de desincompatibilização. Entende-se que, como a campanha eleitoral tem prazo reduzido, a desincompatibilização também deverá acompanhar o mesmo prazo, ou seja, 45 dias. Considerando, por fim, que não existe sentido em um funcionário permanecer afastado de suas funções sem poder fazer campanha, e no caso específico, candidatos que atuam no serviço público educacional em redução de 90 para 45, significa uma diminuição nos custos com a contratação de professores substitutos, causaria menos transtorno ao ambiente e à vida escolar dos alunos e, por fim, não influenciaria tanto na regularidade da vida funcional do servidor, para fim de aposentadoria e demais benefícios. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado, excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro José Antônio Dias Toffoli, solicitando as seguintes informações. O prazo de desincompatibilização foi alterado para 45 dias. Se negativa a resposta, existe a possibilidade de se proceder tal alteração. Por favor, enviar demais informações consideradas pertinentes. Desde já agradeço. Plenário Serignado, 21 de janeiro de 2016, Sérgio Martins, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores, com ausência dos vereadores Gilson Strozzi e Rômulo Ripa. Os dois são iguais? Requerimento número 37, de autoria do vereador Sérgio Martins. Considerando que as práticas de esportes formais e não formais representam um direito do cidadão constante tanto à Constituição Federal como à Lei Orgânica Municipal, considerando que os praticantes do motocross do município aguardam há anos a construção de uma nova pista na cidade, visto que a que existia anteriormente foi destruída, considerando que no finais de semana nossa cidade costumava receber a visita de vários pilotos de outros municípios, os quais utilizavam nossa pista para realizar seus treinamentos e acabavam consumindo no comércio local lojas de motopeças, hotéis, restaurantes e bares. Considerando que em setembro de 2015 este vereador esteve reunido com a senhora prefeita Renata Braga e o diretor de Esporte e Lazer, senhor Carlos Eduardo Romano, estes firmaram um compromisso verbal quanto ao atendimento da demanda apresentada pelos esportistas. Considerando que em janeiro de 2016 o senhor Carlos Eduardo recebeu o representante dos atletas, senhor William Ferreira, o desenho da pista a ser construída, considerando por fim que alguns pilotos procuram novamente esse vereador a fim de solicitar a formalização do compromisso entre esse parlamentar e a senhora prefeita, visto que alguns pretendem adquirir novos equipamentos e isso representa um considerável investimento financeiro. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando as seguintes informações. O Departamento Municipal de Esporte e de Obras aprova o desenho da pista apresentado pelo senhor William Ferreira. Se positiva a resposta, ou já foi definida uma data para a construção da pista? Qual data?
Se negativa a resposta, por quê? Favor enviar demais informações consideradas pertinentes. Desde já agradeço. Plenário Serinato, 21 de janeiro de 2016. Sérgio Martins, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Gilson Strozzi e Rômulo Rico. Eu vou pular os outros dois. Requerimento número 43, de autoria do vereador Elcio Arruda. Considerando que estão inicialmente as aulas da IMEFES, considerando que os pais e alunos têm procurado este vereador a respeito da entrega de material escolar e uniforme, requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas alimentares, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitar as mesmas seguintes informações. A prefeitura estará disponibilizando aos alunos da rede municipal de ensino uniforme escolar? Se sim, quanto e quantos uniformes serão entregues? Quais as escolas serão beneficiadas? Se negativo, qual ou quais os motivos? Qual o material escolar serão entregues? Quando? Quais os valores gastos e que tipo de materiais serão entregues? Favor explicar detalhadamente e citar os materiais e quantidades adquiridas. Que escolas serão beneficiadas e quantos alunos atendidos? Favor enviar demais informações que considerem pertinentes e me disponha a estar acompanhando essas demandas para que as informações sejam passadas de forma precisa aos pais. Desde já agradeço. Plenário Serinato, 21 de janeiro de 2016. Elcio Arruda, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores, com ausência dos vereadores Gilson Strozzi, Rômulo Ripa e Sérgio Martins. Requerimentos encaminham voz de pesar. Requerimento 49, da vereadora Patrícia Marques, encaminha voz de pesar pelo falecimento do senhor Pedro Pereira dos Santos. Requerimento número 50, da vereadora Patrícia Marques, encaminha voz de pesar pelo falecimento da senhora Odete Ferreira Leite Esturaro. Requerimento 51, de autoria do vereador Elcio Arruda, encaminha voz de pesar pelo falecimento do senhor Janilson Fabres. Requerimento número 82, do vereador Miguel Bragione, encaminha voz de pesar pelo falecimento da senhora Terezinha Menezes Antunes. E o requerimento 83, do vereador Miguel Bragione, encaminha voz de pesar pelo falecimento do senhor Ogramonte Salomão. Todos os requerimentos receberam despacho favorável da mesa e será encaminhado aos vereadores para subscrevê-lo. Requerimento número 44, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que a resposta recebida da prefeita municipal ao requerimento 667/2015 para aplicar os recursos recebidos oriundos do PL 62/2015 no valor de R$ 750 mil no final de 2015, da pavimentação da rua Antônio Justiniano no bairro dos Granjeiros, foi negativa. Considerando que a proposta de utilizar os recursos devolvidos pela Câmara Municipal no final de 2015 para apoio financeiro das entidades locais como o Hospital Dona Balbina, a PAI, Solar dos Jovens de ontem, também não foi acatado pela Prefeitura Municipal, foi negativa, que requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas alimentares, que seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, citando mesmo as seguintes informações. Onde foram utilizados os valores recebidos pela Prefeitura Municipal referente às devoluções feitas pela Câmara Municipal, que somaram R$ 490 mil. Caso ainda não tenha sido utilizado, informar onde será aplicado e anexar o documento que comprove que o valor ainda consta em saldo de conta bancária da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira. Onde foram utilizados os valores recebidos pela Prefeitura Municipal referente ao pagamento feito conforme Lei Municipal 3.206, de 10 de dezembro de 2015, no valor de R$ 750 mil. Caso ainda não tenha sido utilizado, informar onde será aplicado e anexar documento que comprove que o valor ainda consta em saldo de conta bancária da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira. A Prefeitura Municipal pretende de alguma forma realizar a pavimentação da rua Antônio Justino no bairro dos Granjeiros.
Caso positivo, a resposta é informar qual a fonte de recursos e quando esta obra será realizada. Plenário Serignat, 21 de janeiro de 2016, Luiz Antônio de Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Sérgio Martins, Rômulo Ripa e Gilson Strozzi. Requerimento número 45, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Requer da Vossa Senhoria, obedecidas às normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitadas as mesmas seguintes informações. Porque a prefeitura omitiu e manteve em sigilo de todas as informações da notificação de comunicado de encerramento de contrato da Mediporto no dia 28/10 e só tornou público depois de vencido os 60 dias, no caso, no dia 30 de dezembro de 2015. A prefeitura enviou o projeto de auxílio saúde no dia 16/11. Depois disso, ocorreram algumas discussões sobre o projeto e por que a prefeitura municipal não informou nada. Nem a Câmara, nem o sindicato sobre a notificação recebida de rompimento do convênio protocolado pela Mediporto. Foi confirmado pela própria diretora financeira da prefeitura que ocorreram atrasos no pagamento praticamente todos os meses e que o maior atraso do pagamento foi de 50 dias. Por que ocorreram esses atrasos nos pagamentos? Anexar todos os comprovantes de pagamentos efetuados mês a mês de 2015, constando a data e valor do pagamento à Mediporto, detalhando o valor referente ao servidor, aposentado e pensionista e o valor da Prefeitura Municipal. O valor referente ao pagamento da parte dos servidores foram repassados rigorosamente dentro do prazo de todos os meses de 2015 à Mediporto. Anexar cópia dos valores retidos na folha de pagamento mês a mês dos servidores municipais e também da Portoprev. Anexar cópia do ofício do protocolo registrado pela Mediporto no dia 28/10/2015 na Prefeitura Municipal. Ocorreu em algum mês de 2015 o pedido de reajuste do valor do convênio por parte da Mediporto? Caso afirmativo, quando ocorreu e qual foi o índice de reajuste solicitado e informar por que não foi aceito ou negociado pela Prefeitura Municipal. Por que a Prefeitura não entrou com uma ação na Justiça logo após o protocolo do dia 28/10 e somente agora, depois de vencido o prazo inicial, depois da manifestação da empresa por parte da Mediporto e nas redes sociais, e justamente no dia antes de agendada a primeira reunião convocada pela Câmara Municipal. Plenário Serignat, 21 de janeiro de 2016, Luiz Antônio de Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Rômulo Ripa e Gilson Strozzi. Requerimento número 38, de autoria do vereador Sérgio Martins. Requer a Vossa Senhoria, obedecidas às normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal encaminhando o anteprojeto de lei número 3 de 2016, que institui o Fundo Municipal de Cultura de Porto Ferreira, destinando a apoiar e suportar financeiramente projetos culturais. Plenário Serignat, 21 de janeiro de 2016, Sérgio Martins, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Gilson Strozzi e Rômulo Ripa. Requerimento número 39, de autoria do vereador Sérgio Martins. Requer a Vossa Senhoria, obedecidas às normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal encaminhando o anteprojeto de lei número 4 de 2016, que institui o programa ambiental denominado Selo Verde, no município de Porto Ferreira e das outras providências. Plenário Serignat, 21 de janeiro de 2016, Sérgio Martins, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Rômulo Ripa e Gilson Strozzi. Requerimento número 46, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que a Prefeitura Municipal assumiu um terreno de ajustamento de conduta, TAC, com o Ministério Público no processo de inquérito civil número 298/2015,
onde deveria ter exonerado dezenas de cargos em comissão no final de 2015. Requeira a Vossa Senhoria, obedecida às normas regimentais, que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitar as mesmas seguintes informações. Quantos cargos em comissão de livre nomeação foram exonerados entre o período de 12 de 11 de 2015 e 31 de 12 de 2015? Quantos cargos em comissão de livre nomeação foram exonerados entre o período de 12 de 11 de 2015 e 31 de 12 de 2015? Anexar a essas respostas uma relação com o nome e cargo das pessoas que foram exoneradas nesse período. Essas exonerações atenderam ao determinado no TAC do Inquérito Civil número 298 de 2015. No período de 12 de 11 de 2015 e 31 de 12 de 2015, ocorreu a nomeação de servidores, efetivos ou não, para algum cargo de comissão da Prefeitura Municipal, anexar as portarias desse período que possam ter nomeado alguma pessoa para cargo de comissão de livre nomeação da prefeita. Plenário Sirignato, 21 de janeiro de 2016, Luiz Antônio Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Rômulo Ripa e Gilson Strozzi. Requerimento 47, de autoria da vereadora Patrícia Marques. Requeira a Vossa Senhoria, obedecida às normas regimentais, que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitar as mesmas seguintes informações. Qual o departamento responsável pela limpeza e manutenção do velório municipal Antônio Lázaro Ribaldo? Quantos dias da semana ou do mês os funcionários responsáveis pela limpeza realizam serviço no local? O velório municipal já passou por detetização? Se afirmativo, quando ocorreu o serviço? Se negativo, justificar os motivos e informar se é possível a execução de tal serviço. O departamento responsável pelo velório municipal pretende colocar persianas ou mesmo películas de proteção solar nas janelas e fazer a instalação de ventiladores? Justificativa. Famílias que utilizam o referido local para velarem seus entes queridos procuraram essa vereadora relatando queixas quanto à má conservação do velório municipal. Entre as várias reclamações apresentadas, destacam-se falta de anseio nas áreas interna e externa. Segundo os familiares, internamente o velório está dominado pelo pó, teias de aranha e muitas baratas na área externa. O local está sendo encoberto pelo mato. Outra queixa é quando as janelas que não possuem nenhum tipo de proteção solar fazem com que a pessoa que está velada, bem como familiares e amigos, ficam expostos aos raios solares, principalmente no período matinal. Os familiares relatam ainda a falta de ventilação, que torna o local muito quente, principalmente nesses dias de verão. Diante dessas informações, faço um apelo à administração para que tenha sensibilidade e adote medidas urgentes, objetivando tornar aquele local digno de ser frequentado pelas famílias que necessitam realizar ali as cerimônias fúnebres. Plenário Sirignato, 27 de janeiro de 2016, Patrícia Marques, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Rômulo Ripa e Gilson Strozzi. Requerimento 48, de autoria da vereadora Patrícia Marques. Requer a Vossa Senhoria, obedecida às normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitar as mesmas seguintes informações. Está previsto no cronograma de serviço dessa administração a limpeza e manutenção da área de preservação permanente no bairro Jardim São Manuel? Se afirmativo, quando será realizado o serviço? Se negativo, justificar os motivos. Plenário Sirignato, 27 de janeiro de 2016, Patrícia Marques, vereadora. O requerimento está em discussão. Em votação. APP do São Manuel. O vereador Sérgio Martins fará uso da palavra.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu venho nessa tribuna discutir esse requerimento apresentado pela vereadora Patrícia, em função de que eu luto por essa, na verdade não pela APP, mas pelo campo de futebol, que esse campo foi fechado por determinação do Ministério Público já há alguns anos, e eu ainda quando era a doutora Tânia, a promotora responsável por aquela área, pelo processo que foi aberto em função de as pessoas terem jogado lixo lá naquela área, e aquela área na verdade não era uma área de preservação, era uma área de lazer. E eu, ainda na primeira legislatura, fiz um requerimento pedindo para que a doutora Tânia analisasse melhor, voltasse atrás quanto à determinação de fechar o campo. E ela respondeu que não poderia fazer isso. Eu encaminhei um outro requerimento ao Conselho do Ministério Público em São Paulo para que esse Conselho permitisse que o campo fosse reaberto. E depois de anos e anos e anos veio a resposta que, enfim, poderia ser analisado tanto pela CETESB quanto pelo Ministério Público Municipal. Eu tive, aí nesse intervalo de tempo, a CETESB mudou. A CETESB era em Pirassununga, o órgão responsável por Porto Ferreira era Pirassununga, foi transferido para Ribeirão Preto, e Ribeirão Preto foi transferido para São José do Rio Preto, para São João da Boa Vista, e depois, primeiro para São Carlos, São João da Boa Vista e Ribeirão Preto. Hoje a CETESB, responsável por Porto Ferreira, é Ribeirão Preto. E no finalzinho do ano passado, a gente já estava em recesso, e nesse intervalo de tempo eu fui conversando com o doutor Hélio, promotor de justiça, junto com um morador. Eu sempre levei um morador do bairro São Manuel, meu querido amigo Ayrton Zini, que é o que organizava os campeonatos lá no São Manuel. Sempre levei o Ayrton Zini na CETESB de São Carlos, conversamos com a gerente da CETESB de lá. Levei o Ayrton Zini para conversar com o doutor Hélio, até para que ele, quanto morador, representante do bairro, pudesse acompanhar tudo que estava acontecendo. Porque todo esse trâmite foi muito, muito lento, até em função da mudança da CETESB responsável por Porto Ferreira. E no finalzinho do ano, agora em dezembro, veio a autorização. O doutor Hélio me mandou, através do doutor Ivo, um ofício da CETESB de Ribeirão Preto autorizando a abrir de novo o campo, e desde que o Ministério Público entenda que seja possível. A CETESB autorizou. Então isso já foi autorizado, já conversei com os moradores, inclusive nesse intervalo de tempo houve uma senhora, tem bastante filhos, apresentou um abaixo-assinado pedindo para retomar o campo, e eu estive conversando com essa senhora, expliquei tudo isso que eu estou falando aqui agora. Enfim, já foi autorizado o campo, vai ser construído, vai ser colocada toda a estrutura lá, trave, a gente está correndo atrás inclusive de recurso para fazer uma pequena arquibancada, assim como foi feito lá no Jardim Anésia. Então, eu vim me adiantar, responder isso para a senhora vereadora, e para que também os moradores que estiverem ouvindo a sessão da Câmara possam ter ciência de que o São Manuel, muito em breve, se Deus quiser, vai ter de volta o seu campo de futebol. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra a vereadora Patrícia Marques, autora do requerimento. Sérgio, no registro em cartório erário. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público que nos ouve, a minha preocupação, fico muito feliz com a notícia que o vereador vem trazer. Hoje eu sou moradora de frente com essa área, então é uma preocupação muito grande minha também, que eu sou moradora. Desde junho do ano passado eu estou pedindo, e a minha preocupação maior é a limpeza.
Entrou uma cobra na minha vizinha, já tive uma cachorra picada por cobra, devido à área que está muito suja. O primeiro requerimento que eu fiz era um mato que dava mais ou menos no meu joelho. Hoje ele é maior do que eu. Então, a minha preocupação hoje não é o campo de futebol. O requerimento que eu venho fazer, a minha preocupação é a limpeza. Na minha rua tem 2 gestantes, tem cadeirante, tem idoso e o mato continua lá. Desde junho. Antes do recesso eu fiz um, em junho eu fiz outro, agora eu estou fazendo outro. Então, eu sou moradora, vivo e convivo todos os dias com isso. Mas fico feliz pela notícia. Só permite uma parte? Oh. É que antes dessa autorização do Ministério Público, antes da CETESB autorizar o Ministério Público fazer, e muito provavelmente, oficialmente, esse ofício não deve ter chegado ainda ao Executivo, à Prefeitura, não se poderia ir lá podar o mato existente no campo. O mato teria que ser deixado do jeito que está, até por isso da dificuldade que a gente teve de fazer, de poder limpar esse campo e transformar ele novamente no campo. Quando eu estive na CETESB de São Carlos, o posicionamento dos técnicos da CETESB de São Carlos foi justamente esse. Já existe muito mato, vegetação nativa, natural lá, não pode mais tirar. Então, em função disso, o mato que existe lá hoje, por ser uma área de preservação permanente, não pode ser retirado. Aquele mato tem que ficar lá. Agora, diante da autorização da CETESB de Ribeirão Preto e também do Ministério Público Municipal, poderá realizar, mas oficialmente essa informação ainda não deve ter chegado na Prefeitura. Eu já procurei o Departamento de Obras responsável e também o que eu peço é a calçada, que no mês de março do ano passado, já faz um ano, foi limpo, é a calçada. Na calçada tem muito mato, muito entulho jogado, porque uma vez que não se limpa, dá liberdade para os moradores jogar. E é o que está acontecendo. Mas a minha preocupação é a dengue, é os mosquitos, é a sujeira, é cobra, é rato, é barata, tudo que sai dali. Então, o que eu pedi? A limpeza, pelo menos, na calçada. E os moradores responsáveis para o plantio de mudas de árvores e flores. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Em votação? O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência dos vereadores Justo Strozzi e Rômulo Ripa. Requerimento número 34, de autoria do vereador Sérgio Martins. Sérgio, 34 e 35 é igual ou não? Então, mas é igual aos 3 ou não? Os 3 requerimentos, na verdade o 34 já foi votado. O 35 e 36, ele foi pulado na pauta aqui, precisou fazer uma correção no texto. E como os dois são bem similares, nós vamos ler a leitura do 35 e depois pensar a leitura do 36, o vereador fazer um esclarecimento para a gente possa votar os dois juntos. Requerimento número 35, de autoria do vereador Sérgio Martins. Considerando que no dia 9 de setembro de 2015, a Câmara Federal encerrou a votação do projeto de lei número 5.735/2013, aprovando parcialmente o texto do Senado para a chamada mini-reforma eleitoral com a posterior sanção da Presidenta, sofrendo mudanças na Lei 9.096/2015, Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.504/97, Lei das Eleições, bem como a Lei 4.737, de 65, Código Eleitoral. Considerando que para essas normas que alteraram o processo eleitoral tivessem validade para as eleições municipais de 2016, a Lei número 13
13.165 de 2015, foi publicado no Diário Oficial da União no dia 29 de setembro de 2015, com a sanção dos vetos da Presidente da República, respeitando-se o princípio da anualidade, previsto no artigo 16 da Constituição Federal de 1988. Considerando que um dos elementos da chamada mini-reforma eleitoral diz respeito à redução do tempo da campanha eleitoral, foi reduzida para 45 dias, se iniciando após no dia 15 de agosto, e não mais em 5 de junho. No ano eleitoral, o artigo 36, Lei 9.504 de 97. Considerando que essa lei complementar número 64 de 90 estabelece os casos de inelegibilidade, em especial o artigo 1º, inciso 1, item L, que afirma que são inelegíveis os servidores públicos que não se afastem até 3 meses anteriores ao pleito, não sofreu alterações. E em função do princípio da anuidade, nesse momento, qualquer alteração só poderá ocorrer por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Considerando que este vereador foi procurado por servidores públicos municipais que pretendem concorrer ao próximo pleito eleitoral e, para tanto, buscar informações quanto ao prazo de desincompatibilização, entende que, como a campanha eleitoral teve prazo reduzido, a desincompatibilização também deverá acompanhar o mesmo prazo, ou seja, 45 dias. Considerando que não existe sentido em funcionários permanentes afastados de suas funções sem poder fazer campanha, e no caso específico de candidatos que atuam no serviço público educacional, a redução de 90 para 45 dias significará uma diminuição nos custos com a contratação de professores substitutos pelo Estado. Causaria menos transtorno ao ambiente e à vida escolar dos alunos e, por fim, não influenciaria tanto na regularidade da vida funcional do servidor, para fins de aposentadoria e demais benefícios. Considerando, por fim, que este vereador não pode apresentar uma ADPF, sendo prerrogativa a alguns agentes públicos, Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Câmara dos Deputados, Mesa da Assembleia Legislativa, Governador do Estado, Procurador-Geral da República, Conselho Federal de Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, e queira Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, Ministro Renan Calheiros, solicitando as seguintes informações. Não tendo sido alterado para 45 o prazo de desincompatibilização, qual a medida legal poderá ser tomada a fim de promover essa alteração com validade para 2016? Nesse caso, caberia uma arguição de descumprimento do preceito fundamental. Se positiva a resposta, a Vossa Excelência poderá apresentá-la. Favor enviar demais informações consideradas pertinentes. Desde já agradeço. Plenário Signato, 21 de janeiro de 2016. Sérgio Martins, vereador. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Sérgio Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, esse requerimento, que é igual ao 34 de 2016 e o próximo também, número 35, que são destinados a órgãos diferentes, órgãos federais, tratam da questão da desincompatibilização. Como todos sabem, eu sou professor, disputei 2 eleições, tive que me afastar da escola, sou um professor, tive que me afastar da escola por 90 dias. Uma professora da rede municipal de educação me procurou no finalzinho do ano passado também, me questionando sobre esse afastamento obrigatório, essa desincompatibilização. E um professor da rede estadual, agora no comecinho do ano, também fez o mesmo questionamento para mim. Eu tenho um amigo que é advogado no STF, Superior Tribunal Eleitoral, e por e-mail eu fiz alguns questionamentos a ele. Essa resposta demorou um pouquinho a chegar, porque eles também estavam em férias, e ele me orientou, dizendo que a única forma possível, legal, de que haja uma mudança agora
valendo para a eleição de 2016, em função da questão da anualidade, é apresentar uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. E quem pode apresentar uma DPF é só o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa, o governador de Estado, o Procurador-Geral da República e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ou ainda um partido político com representação no Congresso Nacional. Em função da urgência do tema, disso ser tratado com a maior brevidade possível para ser aplicado nas eleições desse ano, eu já enviei diretamente ao STF, ao TSE, ao presidente do Senado, e semana que vem estarei encaminhando ao presidente do meu partido, o deputado federal Orlando Silva, para que ele também possa apresentar a DPF. Não sei se juridicamente isso será possível, não sou advogado, mas isso seguir a orientação desse amigo que trabalha no STF, que consultou a filha do governador do Distrito Federal, que é especialista nessa área eleitoral, e, segundo eles, uma possibilidade real de que isso possa acontecer apresentando essa DPF. Então, não sei se vai dar tempo, vamos esperar que isso aconteça e o prazo de desincompatibilização possa ser reduzido para 45 dias e o funcionário público que trabalha, o funcionário público que deseja candidatar-se na próxima eleição tem um prazo menor de afastamento. Eu que sou professor, estou atuando na vice-direção de uma escola, ficar afastado 90 dias para concorrer a uma eleição é extremamente prejudicial ao funcionário, mas muito mais prejudicial aos alunos que têm esse contato direto. No caso de um professor que está ministrando aula, esse afastamento causa um imenso prejuízo aos alunos e o professor continua percebendo seus salários durante esse afastamento, porém, no final da sua aposentadoria, ele tem que trabalhar mais 3 meses para pagar esse prazo que ficou afastado. Ou seja, se eu que agora pretendo disputar minha terceira eleição, ao final, antes do prazo de aposentadoria, eu vou ter que trabalhar mais 9 meses para poder pagar esse tempo. Então é só prejuízo para o funcionário e prejuízo maior, no meu caso, para os alunos que ficam sem aula ou ficam com aula em substituição. E tem mais essa, presidente. Professor que se afasta, o Estado ou a Prefeitura tem que contratar um professor substituto. E isso acaba gerando despesa a mais. Tá? Ok, obrigado. Continua em discussão. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Gilson Strolles. Conforme já mencionado pelo vereador e pela mesa, o requerimento número 36, eu solicito a dispensa da leitura, porque trata do mesmo assunto, só que encaminhando ao STF. Coloco em discussão no plenário quanto à dispensa da leitura. Havendo concordância do plenário, o requerimento está em discussão. Em votação, requerimento número 36, de autoria do vereador Sérgio Martins. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. O requerimento número 52, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes, eu solicito a retirada da matéria. Requerimento número 53, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que a administração municipal criou um plano de carreira para o servidor público municipal, requeira a vossa senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando as mesmas seguintes informações. A Prefeitura Municipal está realizando ações no sentido de colocar em prática o plano de carreira dos servidores públicos municipais. Se a resposta for afirmativa, informar quais as ações já foram realizadas e qual a previsão de real aplicação nos salários.
Se a resposta for negativa, justificar os motivos. Plenário Serignato, 27 de janeiro de 2016, Luiz Antônio de Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Nós fizemos aqui uma audiência pública, no final do ano passado, a respeito do plano de carreira do servidor. E participou o sindicato, representantes da administração municipal e alguns vereadores. E naquele momento eles disseram que estariam iniciando o processo com a formação de uma comissão. Chegou a ser publicado esse edital com a formação da comissão, mas depois disso, a partir de outubro mais ou menos, nós não recebemos mais nenhuma informação aqui na Câmara sobre o andamento desse processo. Então encaminho o requerimento para obter mais informações para saber a que fase está a avaliação dos servidores para a questão da progressão prevista na lei para o plano de carreira do servidor público municipal. É esse o objetivo do requerimento. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento número 54, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que a Prefeitura Municipal adquiriu o ano de 2011 um aparelho de raio-x que foi alvo de várias matérias pela imprensa local e requerimentos da Câmara Municipal. Considerando que nos últimos anos não obtivemos mais informações sobre o aparelho de raio-x, requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a Senhora Prefeita Municipal, citando as mesmas seguintes informações. A Prefeitura Municipal já instalou esse equipamento? Se positivo, informar em qual local foi instalado e se o mesmo encontra em funcionamento. Se não instalou ainda, justificar os motivos. Informar qual foi a fonte de recursos para a compra desse equipamento e anexar documentos comprobatórios. Plenário Serignato, 27 de janeiro de 2016, Luiz Antônio de Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Rômulo Ripa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, mais uma vez, todos aqueles que nos acompanham pelo site oficial do Poder Legislativo. Eu, analisando algumas matérias do passado, encontrei aqui, senhoras e senhores, 3 requerimentos de anos anteriores que tratavam sobre o mesmo assunto. Um de minha autoria do ano de 2012, um de 2013 de autoria do vereador Miguel Bregioni e um de 2014, 4. E 2, um de 2014 e um de 2015 de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Acontece que a Prefeitura Municipal, vou dizer a Prefeitura Municipal porque não só este governo, mas o anterior também, justificavam que a aquisição do raio-x não teria sido precedida de um estudo para sua viável instalação. Que para instalar esse aparelho de raio-x que custou R$79 mil à época, segundo as informações desses requerimentos, era necessário uma sala baritada, assim que eles disseram, para que ele pudesse ser instalado. Então, aí infelizmente a gente vê a incompetência desde o pedido de compra, do processo de análise de compra. Mas independente de quem pediu a compra errado, porque não analisou a necessidade de haver essa instalação, mais incompetente ainda é quem permite que esse aparelho de raio-x fique depositado numa caixa jogada num canto da sede do Departamento Municipal de Saúde. Bem, até quando o Departamento de Saúde estava na rua Matias Cardoso, assim estava. Agora eu não sei nem onde está. Eu vou apoiar o vosso requerimento, senhor presidente. Se o senhor me permitir, subscrevê-lo. E eu tinha preparado até mesmo uma matéria para a próxima sessão sobre o mesmo assunto. Vou tirar da minha matéria as perguntas que já foram tratadas pelo senhor e vou fazer as demais para poder complementar, porque acredito que este é um assunto que não pode ficar parado e vou além. Acredito que é um assunto que deve ser mensurada a responsabilidade, porque R$80 mil em 2011 era um valor. Em 2015 é um outro valor bem maior. E nós sabemos o quanto esses R$80 mil fazem falta
no cotidiano da administração pública ferreirense. Tudo que essa casa pede é negado por falta de recurso. O vereador pede um tapa-buraco, um recap de rua, um projeto cultural, um projeto esportivo. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Corrupção não é só o dinheiro que é malversado, tirado do poder público, seja ele em qualquer esfera, por má fé. Mas malversação de recurso, gastar dinheiro público de forma incompetente, de forma errada, também prejudica tanto quanto os nossos cidadãos, quanto a corrupção. Então eu vou subscrever vosso requerimento, parabenizo pela matéria. Na discussão. Além do que o vereador Rômulo Ripa já disse, a informação que veio no último requerimento do Departamento de Saúde é que a intenção era implantar esse raio-x na UPA. Só que tem até um outro requerimento que mais à frente será lido, se não der tempo hoje na próxima sessão, sobre a UPA, porque na verdade a UPA está difícil sair do papel, do projeto. A construção está pronta, ela não é colocada em funcionamento, cada hora é uma desculpa. A última agora é que faltam os equipamentos que vão vir do governo federal, e o raio-x está parado numa caixa. O tempo vai passando e a população que necessita de exames de raio-x muitas vezes até vai ter que pegar ônibus e vir da cidade de fora para fazer um raio-x, porque em Porto Ferreira o sistema público não está oferecendo. Então, a que ponto chegamos? Muitas críticas já foram feitas, muitos debates já foram travados em cima dessa questão do raio-x, mas uma sala abaritada realmente é necessária, mas não é impossível de ser feita. É uma questão de se priorizar, preparar uma sala, adequar de acordo com as normas que existe da ABNT e que o DRS tem que fiscalizar e autorizar, e colocar ele para funcionar. O problema é que não se dá a devida prioridade para determinadas ações, inclusive na área de saúde. E aí ficamos dessa forma, com um aparelho raio-x parado numa caixa e a população tendo que ir para outra cidade fazer exame de raio-x. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Marcelo Neri. Requerimento número 55, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Senhor presidente, considerando que há anos anteriores foram apresentados requerimentos da Câmara Municipal solicitando a doação de nova área para ampliação da Faculdade Acer de Porto Ferreira, área esta que já pertenceu à faculdade e depois foi desafetada. Considerando que até o momento não foi enviado projeto de lei para a Câmara Municipal autorizar tal doação, requeira a Vossa Senhoria, obedecidas às normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita solicitando a mesma as seguintes informações. 1. A área localizada ao fundo da Faculdade Acer, com frente para a Avenida General Álvaro de Góes Valeriani, será novamente doada e incorporada à área da faculdade? 2. Se positiva a resposta, quando isso irá ocorrer? 3. Caso negativo, informar os motivos. Plenário Sirignatos, 27 de janeiro de 2016, Luiz Antônio de Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Marcelo Neri. Requerimento número 56, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Senhores vereadores, antes de ser lido o requerimento, eu queria aproveitar que todos os vereadores estão no plenário. Nós temos 2 projetos de leis que foram incluídos na pauta hoje, que já foi conversado com os senhores vereadores. Nós precisamos confirmar a dispensa do prazo regimental. É o projeto de lei número 81, que trata de autorização para termo de convênio com a Associação de Gestão Cultural no Interior, que é a questão de um convênio para a área de cultura, e o outro é do convênio com a Irmandade Misericórdia de Porto Ferreira para a manutenção do plantão à distância. Os 2 projetos deram entrada na Câmara e existe uma certa urgência, um pedido da administração para que seja colocado em votação. Eu gostaria de consultar o plenário se há
unanimidade na dispensa do prazo regimental para que a gente possa votar na presente sessão. Havendo concordância unânime dos vereadores pela manifestação, os dois projetos então ficam confirmados para a ordem do dia, com a dispensa dos prazos regimentais por unanimidade dos vereadores. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, para que seja oficiada a senhora prefeita municipal, suscitando as mesmas seguintes informações. A Prefeitura Municipal poderá realizar uma limpeza e manutenção na ponte metálica sobre o rio Mogi Guaçu, com limpeza retirada de mata e pintura. Qual o prazo? A Prefeitura Municipal poderá realizar o invernizamento de manutenção de toda a área madeirada do deck da ponte metálica do Mogi Guaçu. Qual o prazo? Plenário Signato, 27 de janeiro de 2016, Luiz Antônio Moraes, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento número 57, autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que a implantação do AME, Ambulatório Médico de Especialidades, foi uma grande promessa de campanha, ou melhor, um compromisso público de campanha feito pela atual prefeita municipal Renata Braga, considerando que o AME está registrado em matéria de jornais no período de campanha, nos informativos políticos de campanha e no próprio plano de governo, requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando as mesmas seguintes informações. Se a prefeita municipal tinha compromisso com o governador Geraldo Alckmin para a implantação do AME em Porto Ferreira, por que não foi realizado até agora, que já se passaram 3 anos de governo? O AME será instalado em Porto Ferreira ainda este ano? Caso a resposta seja positiva, anexar documentos comprobatórios. Caso não tenha previsão de instalação do AME em Porto Ferreira, justificar os motivos, pois a população aguarda o cumprimento deste compromisso de campanha. Plenário Signato, 27 de janeiro de 2016, Luiz Antônio de Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Senhores vereadores, devido ao horário do nosso expediente ter se esgotado, as demais matérias ficarão para a próxima sessão ordinária. Senhores vereadores, eu consulto o plenário, uma vez já esgotado o horário do nosso expediente, a possibilidade da dispensa do intervalo regimental para que possamos entrar na ordem do dia, onde temos 2 matérias a serem deliberadas. Havendo concordância do plenário, então dispensamos o intervalo regimental e entramos na ordem do dia para a votação de 2 projetos de lei. Tem alguém inscrito? Não. Projeto de lei número 81 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de convênio com a Associação de Gestão Cultural do Interior. Constitucional, parecer nada opor, ficando mérito para ser discutido em plenário. Sala das comissões, segue assinado pela Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Cultura e Assistência Social. O parecer da comissão está em discussão. Em votação, o parecer da comissão foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes ao plenário, com ausência da vereadora Edith. Projeto de lei número 81 de 2015, que prevê o termo de convênio para promoção da cultura através de aulas instrumentais, teatro, dança, canto coral, para aproximadamente 450 participantes, no valor de R$320 mil, dividido em 11 parcelas. Eu solicito aos vereadores a dispensa da íntegra da leitura do projeto de lei. Havendo concordância do plenário, o projeto de lei está em discussão.
Com a palavra, o vereador Miguel Bragione. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, nós recebemos esse projeto de lei neste ano, não é, senhor presidente? Ou chegou na última sessão do ano passado? Chegou, mas ele foi lido na primeira sessão deste ano. Lido na primeira sessão. Então, quer dizer, ele foi lido na semana passada e hoje ele está aqui para votação. Não o suficiente, na semana passada eu vi uma nota pelas redes sociais dizendo que as aulas na Casa da Cultura Elias dos Santos estavam já sendo retomadas, inclusive houve filas de pessoas procurando pelas aulas e pelas inscrições. O que há de se constar é que por aí, alhures, como se fala em algum lugar, a gente ouve que a Câmara é do contra, que alguns vereadores são de falar muito, são de dizer muitas palavras, são de pouca ação e combatem tudo o que a administração realiza. Esses adjetivos, nada dignos, porém correlatos às pessoas que os proferem, esses adjetivos chegam a nós costumeiramente. Agora eu quero saber se essas pessoas, eu nem vou considerar pessoas, e sim vou considerar como esses urubus, porque fazem a mesma ação dos urubus, se esses urubus agora vão irradiar pelos meios que lhes são próprios, que a Câmara, por unanimidade, pelo que me consta e o que a gente vai perceber aqui, dispensa esses prazos e coloca em questão o cerne, não a questão pessoal, o cerne da questão, o objetivo, o fundamento específico. O que é? A benfeitoria à população, a melhoria à população. Então eu espero que os urubus que ficam aí aventando, levantando suas asas e procurando denegrir aqueles que trabalham, aqueles que ouvem diariamente a população e que atendem, eu espero que eles reflitam quando tiver uma pontinha de escárnio para difamar. Meu voto naturalmente é favorável e nós percebemos essa semana passada aí uma atitude bem de Nostradamus, preconizando que está tudo certinho, tudo correto, né, antes da situação ser apaziguada e realizada de fato pelo Poder Legislativo. Não se esqueçam, aqui é o Poder Legislativo, e todos os vereadores sabem, se não se esqueçam, vai direto àqueles que não conseguem compreender isso. Continua em discussão o projeto de lei. Eu quero, comentando sobre o projeto, parabenizar o vereador Miguel Bragione pelas palavras e agradecer a todos os vereadores pela dispensa do prazo regimental, porque eu também vi essa propaganda pelas redes sociais, até porque a foto ilustrada é de uma pessoa que representa o departamento, não sei, mas não vou aqui discutir o uso dos meios de comunicação oficiais para propagandas pessoais. Mas alertar sim que a Câmara Municipal está fazendo sua parte, sendo sensível à necessidade do município. Porque esse projeto poderia ficar aqui na Câmara para ser votado até dezembro, ele nem entrou por urgência. Foi feito um contato, inclusive do diretor do departamento, acho que com a maioria dos vereadores no final do ano, explicando a necessidade, fazendo o seu pedido, mas da forma que o projeto está tramitando na Câmara, se a Câmara fosse trabalhar com a questão política, como muitos dizem aí, nós poderíamos não votar esse projeto no primeiro semestre, talvez nem no segundo, né? E a Prefeitura já teria aberto inscrições sem mesmo ter um projeto de lei autorizando. Enfim, a Câmara mais uma vez se mostra preocupada, responsável, diferente do que alguns pensam, mas sim responsável pelos seus atos e dessa forma dispensando os prazos e votando na noite de hoje o projeto. Então parabéns a todos os vereadores e agradeço em nome do Poder Legislativo que representa de verdade a população ferreirense. O projeto de lei está em votação. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos vereadores.
Projeto de lei número 3 de 2016, que autoriza a celebração de convênio com a Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira, mantenedora do Hospital Dona Balbina, referente ao plantão à distância. Mais uma vez, a Câmara Municipal, sendo sensível e preocupada com a correta aprovação dos projetos de lei, teve que fazer uma nova emenda a este projeto, que entrou semana passada, pois no artigo 4º havia um erro de digitação no valor do projeto, onde estava descrito R$ 787.500, no correto era R$ 598.500. São duas dotações orçamentárias previstas no artigo 4º, utilizadas para pagar esse convênio de 787. Uma de 189 mil e outra de R$ 598.500. Então, verificando esse erro de digitação, eu fiz um contato com a Prefeitura Municipal, que concordou que havia um erro mesmo no projeto. Então, apresentei uma emenda para poder fazer essa correção e os valores e o próprio projeto ficar adequado e correto. É essa emenda que foi necessária para esse projeto. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, a emenda número 1 de 2016, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes, ao artigo 4º do projeto de lei número 3 de 2016. É constitucional, nada opor, ficando mérito para ser apreciado em plenário. O parecer está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Emenda modificativa número 1 de 2016 ao artigo 4º. O artigo 4º passa a ter a seguinte redação: as despesas para execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias nas rúbricas 2288 no valor de R$ 189 mil e 2306 no valor de R$ 598.500. A emenda está em discussão. Em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Parecendo em conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, ao projeto de lei número 3 de 2016, é constitucional, ficando mérito para ser discutido em plenário. Segue assinado pelas comissões de Finanças e Orçamento, Saúde e Justiça e Redação. O parecer conjunto das comissões está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 3 de 2016, que autoriza o convênio para plantões de sobreaviso em 6 especialidades médicas, junto ao Hospital Dona Balbina, no valor de até R$ 787.500, sendo dividido em parcelas que especificam no artigo 2º. Eu solicito aos vereadores a dispensa da leitura na íntegra da matéria. Havendo concordância do plenário, o projeto de lei está em discussão. Em votação, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Senhores vereadores, não havendo um vereador inscrito para o uso da palavra livre final, gostaria de lembrá-los que a próxima sessão ordinária será na próxima quinta-feira, em função dos dias de carnaval, dia 11 de fevereiro. Então, dia 11 de fevereiro será a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal, às 20 horas, aqui na Câmara. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, eu gostaria só, antes de encerrar, parabenizar a nova diretoria da OAB, que tomou posse aqui na Câmara Municipal. Alguns vereadores fizeram presente na última sessão. Desejar sucesso à nova diretoria da OAB e colocar a Câmara Municipal à disposição dos trabalhos. Não havendo mais nada a tratar, encerramos a sessão com uma salva de palmas aos pavilhões.